Brasil, alô, ouvinte da Itatiaia, em Minas Gerais, no Brasil, em qualquer parte do mundo. Vem comigo com todo o timaço da Itatiaia. Hoje é um sábado totalmente diferente, mas certamente de muita emoção. E com a devida licença de Cláudio Rezende, vai Galo, vai Galo, canta alto pra massa ouvir, Rezende. Vamos lá, um abraço pra você, show de bola, Milton Naves. É isso aí, o Galo quer cantar alto aqui hoje no Maracanã. E aí, Itatiaia, quem está nos acompanhando no YouTube, tem esse visual maravilhoso aqui da praia de Copacabana, ao fundo da nossa Itati Live. E a Itatiaia com a equipe completa reunida aqui no Rádio Esportes, já aqui da concentração do Atlético para esse grande jogo. Tão sonhado título brasileiro pode ficar mais próximo do Galão da Massa com um resultado positivo hoje aqui nesse grande templo do futebol mundial que é o Maracanã. Esse clássico já começou há alguns dias, semanas, muita rivalidade entre Atlético e Flamengo. E a gente vai contar tudo, as últimas informações do Atlético. O Rio de Janeiro tem tempo nublado, 23 graus a temperatura neste momento. Jogadores do Atlético concentrados, Hotel Hilton aqui em Copacabana. E a movimentação já é bem grande aqui de atleticanos na porta do hotel. Estou ao lado do Edu Panzi, comentarista da Itatiaia, que daqui a pouco vai analisar o jogo. O que ele está pensando aí, ali dentro das quatro linhas, que pode fazer o Cuca, que pode fazer o Renato Gaúcho. E o Alexandre Simões, já trabalhando desde cedo, trazendo informações, notícias do site da Itatiaia. Você pegou algumas informações, algumas histórias interessantes que a gente vai poder passar pro torcedor do Galo aqui também no Rádio Esportes, Alexandre. Boa tarde já agora. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, pela rádio. É mesmo, Cláudio, a porta do hotel do Atlético, né, virou meio que uma concentração do torcedor atleticano ansioso por esse ingresso, né, virou objeto do desejo da massa que está aqui no Rio de Janeiro, muitos mineiros passando o feriadão aqui na cidade maravilhosa e buscando esse ingresso. O pessoal está se organizando para poder ir num setor misto, o Maracanã tem isso, né, os setores centrais do estádio, eles são mistos, então eles estão indo naquele oposto ao das cabines de rádio e de televisão, no superior, no inferior, para poder acompanhar o Galo, claro, descaracterizado, porque de repente pode correr o risco até de não poder entrar no estádio, mas peguei um garoto lá, dia 1º, ele mora em Goiânia, João, faz 13 anos, dia 1º, 13 é Galo, e pediu de presente ao pai vir conhecer o Maracanã e ver o Atlético jogar contra o Flamengo. O pai disse que vai conseguir um ingresso desse setor misto aí para levar o garoto lá, mas pelo menos 2 fotos ele já conseguiu, uma com o presidente Sérgio Coelho e outra com o técnico Cuca. O momento que o Cuca saía do Hilton para poder ir a uma igreja, ele faz isso geralmente nos dias de jogos do Atlético, poder acompanhar uma missa, rezar para correr tudo bem no jogo. O garoto João teve a chance de tirar uma foto com o técnico Cuca e ganhar um parabéns antecipado do comandante alvinegro, Cláudio. Por enquanto não temos aqui nenhuma mudança em relação a ingressos para a torcida do Atlético, o que ainda pode acontecer, mas a questão sanitária é muito difícil, tem que se cadastrar na questão do site do Flamengo para vacinação completa ou teste de Covid, então ficou muito difícil, mas o torcedor dá seu jeitinho, né? Dá o seu jeitinho, como disse aí o Alexandre Simões, torcedor do Galo comprando ingresso também da torcida do Flamengo para esse jogo de logo mais 7 da noite. Daqui a pouco eu vou trazer o Caixa também aqui na Itatiaia para trazer já o que tá pensando o nosso dono do gol, o Caixa da Itatiaia, que vai transmitir 90 minutos de muita emoção esse grande clássico. O Atlético tá completo aqui, Edu Panzi. O Atlético tem 31 jogadores, técnico Cuca, ele vai confirmar a escalação somente no vestiário mesmo, tem à disposição o Mariano que ficou fora de alguns jogos, o Guga é a outra opção na lateral direita, logicamente ele vai analisar com a questão física qual que é a situação do Mariano para esse jogo, mas estando bem, acredito que vai o Mariano. Nas demais posições, ali é Nathan Silva mesmo, com o Alonso e o Arana, com o Alan, Jair, Zarate e Nátio Fernandes. O ataque, a tendência, Keno e o Hulk. O Diego Costa
foi bem no meio de semana, mas até pela característica do jogo, estamos apostando aí que ficaria com uma opção no banco de reservas. O Flamengo tem alguns desfalques importantes. O Galo está numa situação mais confortável. Na tabela está à frente do Flamengo. O que você está projetando aí? Postura dos dois técnicos desse jogo de xadrez entre Cuca e Renato Gaúcho. Boa tarde, do Panzi. Um abraço, Cláudio. Um abraço pro ouvinte que se liga no Rádio Esportes. Cláudio, esse jogo envolve muitas coisas. O Renato Gaúcho ele tem problemas dentro de campo para escalar o Flamengo, tem desfalques, tem jogadores importantes que retornaram recentemente de um período parados por conta de lesão, então ainda estão readquirindo ritmo de jogo. Diferente do Cuca. O Cuca vive um momento muito bom no campeonato, vive um momento muito bom na temporada, tem o elenco inteiro à disposição, alguns jogadores também retornando de contusão, mas vivendo um momento físico e psicológico melhor do que o Flamengo. Então tudo indica que é um jogo mais favorável ao Atlético. Mas a gente sabe do tamanho dessa rivalidade, do tamanho desse jogo e por ser um jogo no Rio de Janeiro. O dono da casa é o Flamengo, vai ter o torcedor do seu lado no Maracanã, mas é um jogo que praticamente decide o campeonato para os dois times. Deixa o Atlético muito próximo da conquista e nessa briga com o Flamengo praticamente tira um adversário. E aí ficaria Palmeiras, Fortaleza em mesmo nível de condições em relação ao Flamengo e o Atlético disparado. Mas não só a vitória eu considero importante para o Galo. Eu acho que o empate, pelo que aconteceu na última rodada, é bom para o Atlético também. O Atlético manteria essa vantagem, diminuiria uma rodada e terminaria com um confronto direto, que era aquilo que o Flamengo estava apostando. Então o Cuca está muito tranquilo para montar o time. O Atlético não precisa se mandar para cima do Flamengo. Pode ser um time um pouco mais cauteloso, não digo recuado. O Atlético não precisa repetir o que o Cuiabá fez, nem o que o Atlético Paranaense fez, até porque tem muito mais potencial técnico em campo e tático também no banco de reservas, no comando técnico, o Cuca. E aí pode apostar num time marcando num bloco médio ali a saída dos zagueiros do Flamengo no meio de campo, chamar o Flamengo para adiantar sua linha defensiva e aproveitar os espaços com a velocidade do Hulk, do Keno, um Savarino que eu apostaria para o segundo tempo. Savarino tem sido muito importante nesses jogos decisivos, então eu estou apostando num Galo aproveitando a velocidade, o contra-ataque, a transição ofensiva e nesses jogadores de frente de mais velocidade. É um jogo que o Atlético gosta. O Atlético sabe sofrer quando necessário, já aconteceu isso em algumas ocasiões, mas sabe também incomodar o adversário. Eu acho que esse é o desenho para o jogo de logo mais entre Flamengo e Atlético. Muito bem, tá aí o nosso comentarista Edu Panzi, que estará conosco no Maracanã em loco aqui, acompanhando, lógico, detalhe por detalhe, essas variações táticas, o que Renato Gaúcho do lado do Flamengo, Cuca do lado do Atlético podem apresentar aqui para esse jogo. Antes do caixa, que tá prontinho aqui já, vamos chamar o Wellington Campos, direto da concentração do Flamengo. O que tá aprontando aí o rubro-negro carioca pro jogo, Wellington Campos? Alô, Cláudio Rezende, alô, amigos da Itatiaia. Pois é, o Flamengo segue machucado pela eliminação na Copa do Brasil e tenta ficar vivo no Campeonato Brasileiro, buscando uma vitória diante do Galo hoje às 19h no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho não terá o Felipe Luiz na lateral esquerda, lesionado. Diego Ribas, que já estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está lesionado, além de Arrascaeta e Davi Luiz, também entregues ao DM. Com isso, vamos de Ramon na lateral esquerda e no meio campo para frente o Michael, que entrou muito bem diante do Atlético Paranaense. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon. No meio campo o Ilharão, junto com Andréas Pereira, Everton Ribeiro. Na frente Bruno Henrique, Gabigol e Michael. Esse é o provável Flamengo buscando uma vitória em cima do Galo para seguir vivo no Campeonato Brasileiro e torcendo para outros tropeços do Galo para conquistar mais um título nacional. Expectativa de um grande jogo no Maracanã às 19h aqui na Itatiaia. Tá falado, Cláudio.
Tá falado, o Wellington Campos acompanhando tudo do Flamengo e STJD também. Trabalhou bastante o Wellington Campos nos últimos dias, últimas horas, com a questão aí de ingressos. O Atlético tentando, o Flamengo segurando ingressos para esse jogo. 12:07, 12:08, agora mudando aqui. Caixa, Mário Henrique, o narrador do Atlético nos Jogos da Itatiaia, a voz da massa. Torcedor do Galo aqui numa expectativa muito grande para esse jogo. Quem está nos ouvindo, nos acompanhando no YouTube, e a expectativa do Caixa. Acordou, já fez aquele aquecimento vocal, tá pronto pro jogo, Caixa? Pronto pro jogo, um abraço, querido Cláudio Rezende, do Panzi, a nossa equipe técnica, né, o nosso Simões, ouvinte da Itatiaia. Eu te confesso que a gente prepara, já tem uma experiência grande para não ficar um pouquinho tenso, mas a gente fica, né? Não tem jeito. A noite, a véspera de um jogo desse, realmente não é igual às outras. Eu vou até pegar um seguidor nosso do Instagram, o Matheus Graf 123, ele colocou lá hoje pra mim, falou: Caixa, come muito gengibre aí pra garganta ficar boa pro jogão. Eu costumo dizer que a preparação que a gente faz, Cláudio, é uma boa noite de sono, né? Um repouso vocal, muita água, né? E o coração pronto para mais uma decisão de tantas decisões que o Atlético tem vivido nesses últimos dias. Mas eu tenho certeza que o Papai Noel promete aí um final de ano realmente muito bom para a torcida do Atlético. Expectativa grande, jogão, estádio maravilhoso, dois times muito qualificados, dois técnicos, foram dois grandes jogadores, então um cenário melhor impossível. E nós também, estamos aqui na maior rádio do Brasil, vamos comandar hoje mais de 1 milhão de ouvintes por todo o planeta, com a bola rolando, com a emoção do futebol pelo rádio no Galão da Massa. Tô convidando a turma que tá aí na live, no YouTube, pra estar com a gente mais tarde na Itatiaia. E tem outra live, né? 5 da tarde, estaremos já ao vivo do Maracanã. E mais tarde tem... É isso aí, o Caixa já tá postando aí no gol do Hulk. Torcedor do Galo gosta do Hulk, já pegou pra todo lado, é o Hulk. Aqui com esse visual maravilhoso, quem tá nos acompanhando na live, a gente destacando aqui o trabalho do nosso Alan Carvalho, também do Alisson Abreu e toda a equipe técnica da Itatiaia, trazendo sempre sonsaço e também imagem para quem está acompanhando no YouTube. Edu Panzi, mais uma perguntinha para você aqui. Você falou aí de possibilidades, você acredita em surpresas? Um jogo como esse, o treinador deve ficar pensando lá de um lado, o que eu posso fazer que o outro possa não estar pensando? Do lado do Cuca, do lado do Renato Gaúcho, você acredita em surpresa do lado do Galo, por exemplo? O que você pensa aí para esse jogo? Ô Cláudio, eu acho que não. Em termos de peças, eu tô apostando naquele time com Keno, Hulk e o meio de campo com Alan, Jair, Nacho e Zarate. Se tiver alguma surpresa de peça, talvez abrir mão do Keno, entrar com o Diego Costa, algo que eu não apostaria pro jogo de hoje, porque eu tô apostando num Galo querendo velocidade, na transição ofensiva, no contra-ataque. Talvez uma diferença de funções. O Arana jogando mais como um lateral mesmo, o Keno mais aberto, porque vai enfrentar um time que se abre, ao invés de jogar por dentro, e utilizando bastante o Zaratio pelo lado direito. O Zaratio ali com o Guga ou o Mariano, o Nacho solto por dentro, e ali o Hulk marcando, fazendo a marcação da saída de bola do Flamengo e sendo aquele jogador importante, aquela flecha, não jogando como centroavante, até porque ele não tem feito isso, tem sido mais um ponta de lança. Então talvez, se tiver um Atlético diferente, mais em relação à função desses jogadores de meio de campo e ataque. De peças, tô apostando na velocidade do Keno, no Hulk e nesse meio de campo que tem feito uma baita temporada com Alan, Jair, Zarate e Nacho. São grandes peças, de um lado, de outro, jogadores de seleções, não só de seleção brasileira, né? Tem jogadores de seleções sul-americanas, jogadores de Copa do Mundo, são grandes times do futebol brasileiro.